Olá pessoal, tudo bom? Vamos aqui tratar com vocês mais um exemplo para o cálculo de potencial eletrostático, onde nós vamos tratar agora de um segundo exemplo que vai ser justamente do cálculo do potencial de um disco circular uniformemente carregado, né? Como nós calculamos no exemplo anterior, o cálculo do potencial devido a um anel uniformemente carregado, a gente utilizou apenas uma distribuição de linha para que a gente pudesse calcular o potencial desse anel em um certo ponto P que está localizado aí no eixo que passa pelo centro do anel. Então a gente vai pegar algumas ideias similares para o caso do anel uniformemente carregado, para calcularmos aqui a contribuição desse disco para o potencial em um ponto P que também passa pelo centro desse disco, né? Então, no caso aqui do disco isolante uniformemente carregado, a gente vai considerar um certo disco de raio A e vamos considerar que, como esse disco está uniformemente carregado, ou seja, tem uma distribuição uniforme, a gente vai considerar aqui uma densidade superficial de carga para esse disco, né? Então, para nós calcularmos o potencial em um certo ponto P que está no eixo desse disco, ou seja, um eixo que passa justamente pelo centro do disco, a gente vai considerar a ideia de pegar faixas ou anéis concêntricos, parecido com o que nós abordamos anteriormente, com um dado raio ρ variável e com uma largura infinitesimal de ρ, para calcular justamente a área desse anel concêntrico. Então, com isso, a ideia é basicamente essa: a gente pegar um disco de raio A, ou seja, a distância do meu centro O até a borda desse meu disco vai ter justamente a distância A, e vamos considerar aqui um disco, um anel concêntrico de espessura d ρ e raio ρ. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar a área desse nosso disco e desse anel concêntrico e fazer aí a variação do centro até a borda. Então, para esse caso em particular, a gente vai considerar a distância de uma contribuição aqui infinitesimal de área para esse ponto P como sendo a distância R. Esse nosso ponto P está a uma distância Z do centro e vamos considerar aqui como sendo o nosso eixo positivo Z apontado para cima, ou seja, vamos considerar aqui a contribuição na direção de Z chapéu. Temos que o elemento de carga dQ vai ser dado por sigma ds, ou seja, a densidade superficial de carga vezes o elemento de área. E em coordenadas polar, no caso, né? Como nós estamos vendo aqui que nós teremos uma simetria polar, é mais conveniente nós trabalharmos com coordenadas polares, né? Uma vez que para fazermos esse cálculo em coordenadas cartesianas, vai exigir um nível de trabalho mais complexo, né? Então, nós temos que meu elemento de área ds vai ser dado por ρ, dρ, dθ. Então, com essas informações, nós podemos calcular o potencial devido a esse anel concêntrico em um ponto P, que vai ser justamente 1 sobre 4π ε0, a integral de 1 sobre r dq, né? Como nós sabemos que dq vai ser dado por sigma ds, podemos substituir na nossa expressão e o potencial vai ter justamente essa cara. A gente viu que pela figura a gente tem que r ao quadrado igual a z ao quadrado mais ρ ao quadrado, né? Se nós olharmos aqui novamente para a figura, eu tenho aqui r ao quadrado, z ao quadrado, mais ρ ao quadrado. Então, consequentemente, a gente pode calcular essa expressão usando o teorema de Pitágoras, e aqui nos dá que o raio, a distância dessa contribuição infinitesimal de carga para um ponto P vai ser dado justamente a distância como sendo a raiz quadrada de ρ ao quadrado mais z ao quadrado. Logo, pegando esse resultado, podemos substituir na expressão anterior e ver que o potencial vai ser igual a sigma dividido por 4π ε0, ou seja, eu tiro todas as constantes da minha integral, da integral de ρ dρ dθ dividido por ρ ao quadrado mais z ao quadrado elevado ao meio. Os limites de integração vai ser dado em termos de raio de 0 até a,
E o limite de integração trigonométrica do ângulo θ vai ser de 0 a 2π, ou seja, a volta completa. Com isso, a gente varre toda a área do nosso disco circular. Tá certo? Então, a gente pode primeiramente calcular a integral angular, onde nós podemos observar que nesse termo nós não temos dependência angular, então nós podemos calcular diretamente a integral angular, que vai dar justamente 2π, né? E aí temos que o nosso potencial vai ser igual a sigma dividido por 4πε0 vezes 2π, que é o resultado justamente da minha integral, de 0 até a. Isso aqui vai ser dado em termos de ρ dividido por ρ ao quadrado mais e ao quadrado elevado ao meio de dρ. Podemos aqui agora organizar dessa forma, calculando aqui esses termos, podemos cancelar, e temos que o potencial vai ser dado por sigma dividido por 2ε da integral de 0 até a de ρ dividido por ρ ao quadrado mais e ao quadrado elevado ao meio. Então, neste caso, vamos agora voltar as nossas atenções para essa integral, né? Então, para resolvermos essa integral, a gente vai usar o método de uma mudança de variável. Ou seja, eu vou chamar no meu denominador u igual a ρ ao quadrado mais z ao quadrado. Eu vou chamar isso aqui de 1 e, consequentemente, de uma variável u. Consequentemente, quando eu for fazer a derivada dessa minha variável u em relação a ρ, isso aqui vai ser 2 vezes ρ, que, consequentemente, eu tenho que o meu elemento dρ vai ser igual a 2 vezes ρ dρ. Pegando o que nós chamamos aqui de u e substituindo o meu elemento infinitesimal du na nossa expressão anterior, eu tenho que o meu potencial vai ser dado por sigma dividido por 2 vezes ε0, a integral de 0 a multiplicado por 2 vezes ρ dρ dividido por 2 vezes u ao quadrado. Esse termo aqui de cima vai ser dado por du, como nós calculamos aqui, e aqui fica fácil nós calcularmos essa integral. Veja que nós saímos de uma coisa um pouco mais complexa para uma integral mais fácil. A integral apenas de 1 sobre u elevado ao meio. Essa integral é facilmente resolvida, né? Isso aqui vai ser dado por sigma dividido por 4 vezes ε0 de 2 vezes u elevado ao meio de 0 até a. Como eu não fiz as mudanças dos limites de integração, eu volto com a minha variável anterior, ou seja, minha variável u para ρ ao quadrado z ao quadrado, onde nós vamos aplicar os limites de integração da variável ρ, de 0 até a. Aplicando os limites de integração, eu vou ter que o meu potencial no ponto P vai ser sigma dividido por 2 vezes ε0 de a ao quadrado mais e ao quadrado elevado ao meio menos e ao quadrado elevado ao meio. Como nós temos que a raiz de um número quadrado vai ser igual ao módulo, a raiz de uma variável ao quadrado é igual ao módulo dessa variável, a gente vai ter que o potencial calculado no ponto P vai ser dado por sigma dividido por 2 vezes ε0 de a ao quadrado mais e ao quadrado elevado ao meio menos o módulo de z. Então, esse aqui é o potencial devido a um disco uniformemente carregado em um ponto P que está a uma distância z do centro desse disco, ou seja, está sobre um eixo que passa pelo centro desse disco, tá bom? Bem, de prática, como nós calculamos o potencial, a gente tem condições de também obter o campo elétrico. Lembre-se que nós calculamos o campo elétrico em capítulos anteriores utilizando a lei de Coulomb, né? Então, a gente vai usar aqui a expressão, onde nós temos que o campo elétrico vai ser menos o gradiente do potencial. Mais uma vez, o meu gradiente não há necessidade de calcular nos eixos x e y, porque como nós estamos calculando em um ponto que está sobre o eixo z, que passa pelo centro do anel, não haverá contribuições dos demais eixos. Consequentemente, temos a derivada do potencial em relação a z. Como nós calculamos o potencial, a gente tem que o campo elétrico vai ser menos sigma sobre 2 vezes ε0 de 1 meio, né? Calculando aqui a derivada de a ao quadrado mais z ao quadrado elevado ao meio, o nosso expoente sai para 1 meio, aqui fica menos 1 meio, que subtrai de 1, vezes a derivada da interna, que é justamente 2 vezes z, onde esse termo aqui é uma constante. E aqui eu tenho a derivada desse módulo, né? Aí o que nós vamos ter? Que o nosso campo elétrico, ajeitando aqui a expressão, vai ser igual a menos sigma dividido por 2 vezes ε0
vezes z dividido por a ao quadrado mais z ao quadrado elevado ao meio, menos a derivada do módulo de z dividido por z. Então, agora vamos voltar a atenção para o cálculo dessa derivada do módulo de z. Por definição, nós temos que o módulo de z de uma variável, z qualquer, é dado por z, ou seja, o valor disso aqui vai ser igual a z se z for positivo, e isso aqui vai ser menos z se z for negativo. Consequentemente, se nós aplicarmos a derivada na definição, eu tenho que a derivada do módulo de z em relação a z vai ser igual a 1 para z positivo e menos 1 para z negativo. Então, esses casos ocorrem se somente se a derivada do módulo de z em relação a z for igual a z sobre o módulo de z. Quando nós colocarmos nessa fração, eu tenho que para valores positivos eu vou ter isso aqui, e como para valores negativos eu vou ter justamente essa condição aqui aceita. Então, portanto, eu vou ter que o meu campo elétrico, devido a um disco circular uniformemente carregado, vai ser dado em termos de menos sigma dividido por 2 vezes ε0, que multiplica z dividido por raiz quadrada de a ao quadrado mais z ao quadrado, menos z dividido pelo módulo de z. Isso tudo na direção de z chapéu, que foi a direção que nós adotamos no começo do problema, tá bom? Então, consequentemente, a gente pode pegar essa equação do nosso campo devido a esse disco e aplicar aqui um limite para A tendendo ao infinito. Ou seja, pegando esse nosso disco e ampliando ele para o tamanho suficiente em transformá-lo em um plano uniformemente carregado. Plano esse que nós já calculamos anteriormente, algumas propriedades de campo elétrico, e aí a gente vai mostrar que através dessa definição, ou seja, pegando o campo elétrico devido a um disco uniformemente carregado e ampliando, ou seja, expandindo essa área para o infinito, a gente vai ter que o campo elétrico dessa nossa consideração vai ser o limite de A tendendo ao infinito da nossa expressão, menos 2 vezes sigma dividido por 2 vezes ε0, que multiplica z sobre a ao quadrado mais z ao quadrado, elevado ao meio, menos z dividido pelo módulo de z. Consequentemente, quando aplicarmos o limite disso tudo com A tendendo a zero, esse termo aqui ele vai embora, ou seja, ele se transforma em um termo nulo, e consequentemente nós temos o campo elétrico apenas por esse termo multiplicado por esse outro. Então, nós temos que o campo elétrico vai ser dado em termos de sigma dividido por 2 vezes ε0, que multiplica z dividido pelo módulo de z na direção de z chapéu. Então, a gente tem aqui como solução que o campo elétrico, devido a esse plano uniformemente carregado, esse plano infinito, vai ser mais ou menos sigma dividido por 2 vezes ε0 na direção de z chapéu. Ou seja, o que é que eu quis dizer aqui? Que nós conseguimos recuperar ou calcular novamente, a partir do potencial desse disco, o campo elétrico de um plano uniformemente carregado quando a gente aplica também a lei de Gauss, né, que foi um objeto de estudo no último capítulo. Então, para vocês terem uma ideia, que a gente consegue chegar aos mesmos resultados a partir do cálculo do potencial, tá bom? Então, pessoal, a gente fica por aqui e aí a gente continua com essas análises desses exemplos do cálculo do potencial. Até mais, pessoal.